Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos ajude a ouvir as palavras do Senhor, fortalecer a nossa fé e nos preparar para a vinda do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é Lealdade Suprema, Adoração em Zona de Guerra. Nós vamos retornar em algumas histórias que já passamos para ver as ações de Israel diante desses desafios que tiveram. Como algo de importante deveria acontecer em cada um desses momentos. A palavra de Deus é assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, devemos buscar o Senhor primeiro, devemos entregar o nosso coração a ele, devemos confiar nele e o mais ele fará. As outras coisas serão acrescentadas. Para refletir no nosso dia a dia, olhe esse texto de Mensagem aos Jovens, página 90. Ao se levantarem pela manhã, acaso experimentam o senso de sua impotência, sua necessidade de forças vindas de Deus? Humilde e sinceramente expõe vocês suas necessidades ao Pai Celeste? Se assim for, os anjos anotam-lhes as orações. E quando estiverem em risco de errar inconscientemente, de exercer uma influência que leve outros a errar, seu anjo da guarda estará ao seu lado, impulsionando-os a seguir melhor direção, escolhendo as palavras para proferirem e influenciando-lhes as ações. Então, logo pela manhã, devemos orar ao Senhor, primeira coisa para que Deus, através do nosso anjo da guarda, nos dê capacidade para os desafios que vamos ter durante aquele dia. Nas histórias que estamos relembrando na palavra de Deus, histórias reais, ao povo entrar em Canaã, agora pelo norte, atravessando o Rio Jordão, vários desafios aconteceram. Tempos de guerra, tempos difíceis. Se no nosso dia a dia devemos buscar a Deus logo pela manhã e em vários momentos do dia, ainda mais em tempos difíceis. Então hoje, vamos relembrar como eles praticaram a circuncisão, mesmo em terreno inimigo, eles celebraram a Páscoa, eles construíram um altar e adoraram o Senhor, e eles se preocuparam primeiro com o tabernáculo do Senhor. Então, mesmo em tempos difíceis. Primeiro destaque, a circuncisão. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. O que era a circuncisão? Era uma aliança que guardareis entre mim e vós e sua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então, quando Abraão duvidou do filho da promessa e teve uma relação com a sua serva, Deus então instituiu a circuncisão, porque o pai da fé naquele momento não teve fé. Deus colocou um sinal em Abraão, porque ele não acreditou que viria um descendente de Sara. Porque eu e você hoje não somos instruídos quanto à circuncisão? Porque Gálatas 3,16 diz que o descendente que Deus prometeu a Abraão veio. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e o teu descendente que é Cristo. Se olharmos o início do Evangelho de Mateus, Cristo é descendente de Abraão. A circuncisão veio porque ele desconfiou que o descendente viria. Não era Isaac no primeiro momento, seria um descendente que abençoaria todas as nações.
Tem um descendente que abençoa todas as nações? Sim, Cristo. Então, a circuncisão, então, tem o seu fim em Cristo. Segundo item que eles levaram em consideração, mesmo em tempos de guerra, a Páscoa. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Esse dia vos será por memorial, diz lá no Êxodo, e celebrareis solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, por que hoje, então, nós estamos celebrando a Páscoa? A palavra de Deus nos instrui. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão da Páscoa e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. É um símbolo. Quem está pegando o pão é o próprio Jesus. Seu corpo está pegando o pão. Ele está dizendo que esse é um símbolo do meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. É o sangue de Cristo? Não, é um símbolo. O sangue de Cristo está dentro de Cristo, ele está pegando ali em copo. Ali tem um suco de uva. Então, este é símbolo do meu sangue, o sangue da aliança, em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então, no lugar da Páscoa, nesse momento, na quinta-feira à noite, antes da sua crucifixão na sexta, Jesus institui a Santa Ceia. Afinal de contas, quinta-noite é sexta-feira, né? Então, ele institui a Santa Ceia. Por isso, eu e você hoje somos convidados pela palavra de Deus a participarmos do lava-pés e da Santa Ceia. Outra ação que fizeram mesmo em tempos difíceis foram altares para renovar a aliança com Deus. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre a qual se não manejar instrumento de ferro. Sobre ele ofereçam holocaustos ao Senhor, e apresentaram ofertas pacíficas. Aonde Moisés deu essa instrução? Em Deuteronômio, antes da sua morte. Ele repetiu as leis. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. As bênçãos e maldições da aliança. Se seguirem as orientações do Senhor, essas são as bênçãos. Se não seguirem as orientações do Senhor, essas são as maldições. E você lendo as maldições lá no final estava assim: se mesmo diante de todas as situações não mudarem, virarão escravos. O que Josué fez? Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. O livro da lei é o livro de Deuteronômio. Ali você encontra os 10 mandamentos novamente, encontra as leis de saúde, as leis do santuário e as bênçãos e maldições. Antes de tomarem posse da sua herança, deviam renovar seu concerto de fidelidade a Deus. Nós obedeceremos, nós confiamos no assim diz o Senhor. Isso era tão importante que foi ali feito em pedra. Sobre estas pedras previamente preparadas por uma cobertura de argamassa, foi escrita a lei, não somente os 10 preceitos proferidos no Sinai e gravados em tábuas de pedra, mas as leis comunicadas a Moisés, e por ele escritas em um livro, no livro de Deuteronômio. Ao lado desse monumento foi construído um altar de pedras não lavradas, sobre o qual foram oferecidos sacrifícios ao Senhor. Então, está vendo as maldições? Vocês não vão sofrer as maldições, porque um descendente virá para morrer no lugar de vocês. Qual é a parte do ser humano? Obedecer ao assim diz o Senhor.
Não somente os homens de Israel, mas todas as mulheres e crianças ouviram a leitura da lei, pois era de importância que também estas conhecessem e cumprissem seu dever. Isso era tão importante que cada sétimo ano a leitura inteira deveria ser lida na Assembleia de todo Israel, conforme Moisés ordenou. Será que não precisamos fazer isso hoje também, né? Relembrar as instruções do Senhor sempre. Maior atenção deve ser dada pelos ensinadores religiosos à instrução do povo nos fatos e lições da história bíblica e nas advertências e ordens do Senhor. Estas coisas devem ser apresentadas em linguagem simples, adaptada à compreensão das crianças. Assim diz o Senhor. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Antes de terminar a repartição da herança da terra, Josué, cheio do Espírito, entende que é momento anterior a essa divisão fazer o quê? A tenda da congregação, o tabernáculo, o santuário. Até ali, Gilgal foi o quartel-general da nação e a sede do tabernáculo. Agora, porém, o tabernáculo devia ser removido ao lugar escolhido para sua localização permanente. Este foi Siló, cidadezinha na porção de Efraim. Achava-se perto do centro do país e era de fácil acesso a todas as tribos. A cruz e o santuário formam o plano de salvação do Senhor em prol do pecador. Olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então, na cruz, ele é o Autor da fé. Não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, de estar sentado à destra do trono de Deus. Assentado à destra do trono de Deus no santuário celestial, ele é o consumador da fé. Em Cristo, baseado no assim diz o Senhor, nós temos a certeza da salvação pelos méritos de Jesus. Porque ele é o autor na cruz e o consumador no santuário. Esses 4 momentos da história de Israel nos relembre sobre a importância de sermos fiéis ao conhecimento que Deus nos dá. Cristo é suficiente. Vamos ser fiéis à sua palavra. Vamos orar? Grande Deus, agradecemos pelas histórias reais que estamos relembrando e ajuda-nos a estarmos dispostos a obedecer a tua palavra, custe o que custar. Que retornemos constantemente à tua lei, ao livro de Deuteronômio, às profecias bíblicas, a todos os 66 livros, para ali fortalecermos a nossa fé e mantermos diante dos nossos olhos a direção que o Senhor nos conduz no caminho estreito, aguardando a vinda do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.